Uma garota chamada Alice se cansou de andar o dia todo sem fazer nada. O calor a deixou sonolenta. De repente, ela percebeu o coelho branco, que estava com pressa em algum lugar. Pareceu estranho para a garota que ele falava sozinho e ficava olhando para o relógio. Ardendo de curiosidade, Alice correu atrás do coelho e, sem hesitar, saltou atrás dele para o buraco. Dentro havia um poço profundo, cujas paredes eram revestidas de estantes de livros. Alice caiu bem devagar e conseguiu ver tudo direito. Uma vez no fundo do poço, a menina notou uma mesa de vidro com 3 pernas. Nela estava uma pequena chave de ouro e algum tipo de garrafa. Alice tentou abrir a porta com a chave, mas acabou sendo muito pequena. Olhando ao redor, ela viu uma pequena porta. Para abri-la e se encontrar em um jardim magnífico, Alice teve que beber de uma garrafa da mesa. Depois de tomar alguns goles, ela começou a diminuir de tamanho. A menina encolheu-se tão rapidamente que não teve tempo de tirar a chave da mesa. Então ela viu uma torta mágica no chão. Assim que Alice deu uma mordida, ela começou a crescer rapidamente. A garota havia crescido tanto que não conseguia mais passar pela porta tão querida. Alice começou a chorar tanto que logo uma enorme poça se formou perto dela. Naquele momento ela notou o coelho branco. A garota ligou para ele, mas ele estava com pressa e, assustado, deixou cair as luvas e o leque. Alice os pegou e viu como ela começou a encolher. O motivo era um fã de mágica. Alice caiu em uma poça de suas próprias lágrimas. Quando ela foi jogada em terra, a garota novamente notou o coelho. Ele confundiu Alice com sua empregada e ordenou que fosse imediatamente para casa comprar novas luvas e um leque. A garota correu para cumprir a ordem. Na casa do coelho, ela não resistiu à curiosidade e bebeu um pouco do líquido de uma garrafa. Isso levou ao fato de que Alice cresceu para proporções gigantescas e rapidamente encheu a casa inteira. Ela só conseguiu encolher graças às tortas. Tendo recuperado suas dimensões anteriores, a garota fugiu. Logo ela viu um enorme cogumelo no qual uma grande lagarta azul estava sentada. Alice reclamou com ela sobre suas constantes mudanças de altura. A lagarta aconselhou a menina a comer um pedaço de cogumelo. Alice deu uma pequena mordida e finalmente voltou à sua altura normal. E ela continuou. De repente, Alice viu uma casa. Entrando, a garota estava na cozinha, na qual viu a duquesa com um bebê chorando em seus braços. Um enorme gato estava sentado no chão, sorrindo de orelha a orelha. A duquesa explicou a Alice que ele estava sorrindo porque era um gato de Cheshire. De repente, o gato desapareceu e o bebê começou a chorar. A duquesa deu a criança a Alice, e ela própria foi para a rainha. A menina ficou surpresa ao descobrir que não estava segurando uma criança, mas um porquinho de verdade. Quando o gato reapareceu, ele aconselhou Alice a encontrar a lebre de março. E então ele desapareceu, e apenas seu sorriso permaneceu no ar. A garota pegou a estrada. Logo ela viu a casa da lebre de março. Alice chegou bem a tempo para o início da festa do chá. A mesa era enorme, mas apenas a lebre de março, o chapeleiro maluco e Sônia, a ratinha, estavam sentados nela. Eles não deixaram ninguém sentar à mesa e disseram que não havia lugar. Alice descobriu que eles eram forçados a beber chá continuamente como punição por matar o time. A lebre e o chapeleiro zombaram da garota de todas as maneiras possíveis e a ridicularizaram. Incapaz de tolerar tal grosseria, ela silenciosamente se levantou e saiu. Logo Alice se viu em um jardim maravilhoso. Ela notou jardineiros que pareciam jogar cartas. Eles tingiram rosas brancas de vermelho. A garota ficou muito surpresa com isso. Ela aprendeu que sua rainha amava rosas vermelhas e apenas as brancas cresciam. A rainha executou seus servos pela menor ofensa. Os jardineiros disseram que ela estava julgando a criada que roubou os biscoitos naquele momento. Alice ficou muito interessada e foi ao tribunal. Lá ela viu a lebre de março e o chapeleiro maluco testemunhando. Quando terminaram, a rainha convocou Alice de repente para interrogatório. A moça respondeu que não sabia de nada e mandou soltar o criado. A rainha ficou brava e mandou agarrar a garota. Naquele momento, Alice sentiu que começou a crescer novamente. A menina percebeu que eram apenas cartas e não tinha medo deles. E naquele exato momento, a magia desapareceu. Alice acordou na mesma clareira onde ela viu o coelho branco pela primeira vez. Havia uma paisagem familiar ao redor, sons familiares foram ouvidos. Então foi apenas um sonho, pensou Alice. Era uma vez uma menina simpática. Ela era doce com todos que apenas a viam.
mas ela era a mais linda e querida de todas para sua avó, que nem sabia o que dar à sua querida neta. Uma vez ela deu a ela um chapéu de veludo vermelho, e como este chapéu era muito adequado para ela, e ela não queria usar mais nada, eles começaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Uma vez a mãe pediu para levar um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho para a avó. Tipo, ela está doente e fraca, será para seu benefício. Mandou a mãe não fugir da estrada, senão cairia e quebraria a mamadeira, e a avó não pegaria nada. E quando ela vier para a avó, para que ela não se esqueça de dizer olá para ela. Chapeuzinho Vermelho obedeceu, pegou os presentes e partiu. E minha avó já morava atrás da floresta, a meia hora de caminhada da aldeia. E assim que Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, ela conheceu um lobo. A garota, entretanto, não sabia que tipo de animal feroz era e não tinha o mínimo medo dele. Ela cumprimentou educadamente. O lobo também se comportou muito decentemente, então Chapeuzinho Vermelho disse ao lobo que ela estava trazendo presentes para sua amada avó. E enquanto ela falava como chegar à casa da avó, o lobo pensou consigo mesmo como podia comer não só a velha, mas também uma menina bonita. E então o lobo pensou em mostrar ao Chapeuzinho Vermelho um enorme prado com lindas flores. Chapeuzinho Vermelho, ao olhar para as muitas flores maravilhosas, pensou que seria bom levar um ramo de flores frescas para a avó, porque isso também a agradaria. Sim, e fugiu da estrada para o lado e começou a colher flores. Pegar uma flor levemente, enquanto a outra acena, é ainda melhor, e ela vai correr atrás disso. E assim foi mais e mais nas profundezas da floresta. E o lobo correu direto para a casa da avó e bateu na porta. Vovó perguntou quem estava lá, e o lobo respondeu com uma voz fina que foi o Chapeuzinho Vermelho que trouxe a torta e o vinho. A velha acreditou e mandou apertar o trinco e entrar. O lobo apertou o trinco, a porta se abriu e ele correu para a cabana da avó. Corri para a cama da minha avó e engoli de uma vez. Então ele colocou o vestido da avó e o boné na cabeça dela, foi para a cama e esperou. Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho correu atrás de flores, e quando ela conseguiu tantas delas quanto ela podia suportar, então ela se lembrou novamente de sua avó e foi para sua casa. Ela ficou muito surpresa ao ver que a porta estava escancarada, e quando entrou na sala, chamou a avó. Não houve resposta. A neta aproximou-se da cama e viu. A avó estava mentindo e puxou a touca até ao nariz e parecia tão estranho. Chapeuzinho Vermelho perguntou espantado por que a avó tinha orelhas tão grandes. E o lobo respondeu com voz de avó para ouvir melhor. Então Chapeuzinho Vermelho perguntou por que minha avó tinha olhos tão grandes. Para te ver melhor, respondeu o lobo. E os braços são tão grandes que é mais fácil agarrar. E quando Chapeuzinho Vermelho viu a boca do lobo e só perguntou por que a vovó tinha uma boca grande tão nojenta, o lobo se lançou sobre ela, gritando, para que eu pudesse te comer. E como ele pulou debaixo do cobertor e engoliu a pobre garota. Tendo-se cansado dessa maneira, o lobo novamente foi para a cama, adormeceu e começou a roncar tanto quanto podia. Naquela hora, um caçador que passava pela casa da avó ouviu roncos e se perguntou se teria acontecido alguma coisa com a velha que ela roncava tanto. Ele entrou na casa, foi até a cama e viu que o lobo estava dormindo ali. E ele está caçando esse vilão há muito tempo. Ele queria matá-lo com uma arma, mas ocorreu-lhe que o lobo, talvez, engoliu sua avó e que ela ainda poderia ser salva. É por isso que ele não atirou, mas abriu bem a boca de seu lobo e viu um boné vermelho cintilado ali. Uma menina saltou de sua boca e disse que sua avó ainda estava lá. O caçador abriu a boca de seu lobo ainda mais,
e a velha avó de alguma forma saiu atrás do Chapeuzinho Vermelho. Eles ficaram maravilhados, começaram a se abraçar e agradecer ao caçador. Eles decidiram dar uma lição a um lobo astuto. Eles trouxeram grandes pedras o mais rápido possível, enfiaram-nas na boca e na barriga do lobo e carregaram-no para o pátio. E quando o lobo acordou, ele viu o caçador, e estava prestes a escapar, mas não aguentou o peso das pedras e caiu no chão. Isso encantou os três, enquanto o lobo se levantou e mal arrastou sua barriga pesada para a floresta escura. Eles nunca mais o viram. Foi assim que ensinaram uma lição ao astuto lobo, e Chapeuzinho Vermelho decidiu que nunca mais desobedeceria às ordens da mãe.